Seja muito bem-vindo ao canal O Professor. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco mais essa vez. É um prazer enorme poder estar contribuindo com o seu crescimento e com o ensino da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, O Professor, eu lhe convido que você faça a sua inscrição e acione as notificações para que todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você seja notificado pelo YouTube. E hoje, na nossa segunda lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, das lições da AD Roraima, nós iremos falar sobre o livro de Josué. No trimestre passado, nós estudamos sobre o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, terminando em Deuteronômio. O povo ainda não tinha entrado na terra prometida, não havia possuído a terra que Deus prometera aos patriarcas. Então, Josué assume a liderança do povo por ordem de Deus. Moisés havia escolhido Josué e o treinou. Assim também, esse treinamento foi confirmado por Deus e Deus levantou Josué para conduzir o povo além do Jordão para entrar na terra prometida. Aí nos vem a primeira pergunta: quem era Josué? Ou quem é Josué na Bíblia Sagrada? A história de Josué, ela vem muito antes do que o próprio livro que traz o seu nome. A história de Josué, ela remonta a tempos lá do Egito. Segundo 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20 ao versículo de número 27, ali nos é informado acerca da genealogia de Josué. Ou seja, segundo esta passagem bíblica, Josué era da tribo de Efraim, filho primogênito de Num. Então, com isso, nós entendemos que Josué nasceu lá no Egito, vivendo ali como escravo. E provavelmente Josué foi testemunha ocular das mortes dos primogênitos, aonde a sua vida foi poupada por causa do sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais da porta, como diz Êxodo capítulo 11 e o capítulo de número 12. Josué nem sempre se chamou Josué. Segundo Números, capítulo de número 13, versículo de número 8, vai nos mostrar ali um outro nome que foi dado a Josué pelos seus pais. Ou seja, Números 13 e versículo 8 vai chamá-lo de Oséias, que por sua vez significa salvação. Segundo Números, capítulo 13, versículo de número 16, Moisés foi quem colocou o nome de Oséias de Josué, que o seu sentido etimológico significa Jeová é salvação. Por algum motivo que nós não conhecemos, o nome de Josué é pronunciado de várias formas diferentes, de acordo com algumas passagens da Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, Josué capítulo 1, aparece a expressão Iejoshua. Deuteronômios capítulo 3, versículo de número 21, vai aparecer Yehoshua. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 44, vai aparecer Hoshea. Já em Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 17, nós encontramos a expressão Yeshua, que é a mesma expressão para designar o nome Jesus, já no Novo Testamento. Eu quero aqui também lembrar que o PDF de todo esse conteúdo que será apresentado, e algo mais ainda, muito mais, será colocado lá na sala dos professores, aonde você pode utilizar o material para complementar a sua aula ou trazer alguma curiosidade para os seus alunos. Então, lá na sala dos professores, você não faz parte da sala dos professores? Então, clica no link
que tem logo aí na descrição do vídeo, e você será redirecionado à sala dos professores, aonde você vai poder pegar este material que estará à sua disposição lá. Ainda dentro do tema de que quem foi Josué, poderíamos também fazer uma outra pergunta. Da onde veio tanta fé na vida de Josué? Porque todos os relatos da Bíblia Sagrada que Josué é mencionado na companhia de Moisés, vemos nele um homem de muita fé. E esta fé, como que se originou dentro de Josué? Vamos recapitular aqui comigo. Josué nasceu no Egito, era escravo, viu todas as pragas sendo derramadas no Egito e, por último, os primogênitos todos serem mortos e apenas os primogênitos do povo hebreu, aqueles que passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, permanecerem vivos. Josué viu o povo saindo da terra do Egito com grandes sinais e maravilhas. O Josué viu o mar se abrindo. Olha, preste atenção da onde veio tamanha fé, tamanha credibilidade nas promessas de Deus. Porque vemos o quê? Josué provavelmente presenciou Deus mandando a carne, Deus mandando o maná, Deus mandando sair a água da rocha. Josué viu a glória de Deus se manifestar no Monte Sinai, na tenda, no tabernáculo, quando Moisés desceu do monte e o seu rosto brilhava. Josué ficava acampado praticamente na porta da tenda de Moisés. Então Josué ele teve esse desenvolvimento de fé ao longo da sua trajetória. Os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram e a sua fé foi acrescentada conforme o tempo foi passando. Josué não era apenas um jovem guerreiro, mas ele era também um ex-escravo que se tornou líder de um grande povo. Tamanha era a fé de Josué que ele ganhou até uma inferência na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo de número 11, versículos de número 30 e 31. Se você acompanhar na sua Bíblia, você vai encontrar o seguinte texto: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. São acontecimentos que remontam exatamente o período da liderança de Josué para conquistar a terra prometida. Sobre a liderança de Josué, as muralhas de Jericó caíram. Sobre a liderança de Josué, Raabe foi acolhida e salva, porque ela aceitou esconder os espias. Poderíamos ainda mencionar Josué como servo, Josué como espia. Quando estudamos, em particular, a personalidade de Josué e o seu desenvolvimento da fé, seu desenvolvimento espiritual ao longo da história da peregrinação do povo pelo Egito, nós podemos entender com mais clareza o significado do livro que traz o seu nome. Deus estava preparando Josué para ser sucessor de Moisés. A fé que Deus dera a Josué, os milagres que Deus operou no decorrer da peregrinação do povo pelo Egito, a forma como Deus tratou com Josué, a partir do momento que Deus levou Moisés, tudo isso nos mostra que Deus já tinha planos na vida de Josué. Quando nós estudamos a vida de Josué, a sua personalidade, as suas qualidades e as habilidades que Josué possuía, logo entendemos o livro que traz o seu nome. O livro de Josué, ele é um livro que narra um momento específico da história do povo. Com isso, nós entendemos que Deus preparou um homem para um momento específico da história. Porque quando olhamos os acontecimentos históricos do livro de Josué,
entendemos porque Deus lá atrás havia preparado um homem para aquele momento. Josué era, além de um homem cheio de fé, além de um homem cheio de humildade, Josué também era um homem muito habilidoso com a espada. Nós entendemos que Josué tinha uma enorme habilidade militar. Josué sabia guerrear. Ele era um general de guerra. Enquanto Moisés era o legislador e o profeta, Josué era o comandante, o general do exército. Observe o que diz Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Você vai verificar nesse texto que quando Amaleque ataca a Israel, Moisés ordena que Josué separe os melhores homens para a guerra. Isso nos mostra que Moisés sabia e reconhecia as habilidades que Josué possuía. Moisés não tinha inveja nenhuma de uma habilidade militar que Josué possuía. Pelo contrário, Moisés não tinha habilidades militar, porém, ele fez uso de uma habilidade militar que tinha no seu liderado, fazendo entender o seguinte, que quando nós não somos bons em algumas áreas, nós temos que utilizar pessoas que são boas naquelas áreas e fazendo com que a obra de Deus seja edificada. Observe que Deus, ele preparou de antemão a Josué para um momento específico da história. E Moisés, de maneira alguma, atrapalhou este momento. Professor, quem é o escritor do livro de Josué? Ora, tradicionalmente, Josué teria sido o único escritor do seu livro. Bem verdade que nós temos que reconhecer a participação literária de algumas outras pessoas, porque existem momentos no texto que Josué não poderia ter escrito, como, por exemplo, um documento judaico chamado Baba Batzá 14b, que é o livro do Talmud. Ele mostra que Josué é o escritor do livro que traz o seu nome. Porém, ele não poderia escrever acerca da sua morte. Então, quem escreve acerca da sua morte é um homem chamado Eleazar, sacerdote, segundo capítulo 24, versículo 29 e o versículo de número 30. Mas também Eleazar, o sacerdote, não poderia escrever sobre a sua própria morte mais uma vez. Então, o seu filho conclui a obra. Seu filho se chama Finéias, e que, por sua vez, relata a morte do sacerdote Eleazar, segundo o livro de Josué, capítulo 24, versículo 31 ao versículo 33. São muitas informações, né? A gente acaba, às vezes, confundindo as coisas. Mas o livro de Josué, tradicionalmente, ele tem como o seu próprio escritor o próprio Josué, com exceções desses dois momentos. Ele não poderia relatar acerca da sua morte e, logo em seguida, mais duas pessoas deram a sua contribuição literária para a conclusão do livro de Josué. O livro de Josué é uma continuação da história registrada do Pentateuco, aonde dá continuidade ao livro de Deuteronômio, quando Moisés ungiu a Josué logo antes da sua morte como sucessor seu. É a narrativa do cumprimento das promessas de Deus sobre a vida do seu povo, mas com a liderança de Josué. O livro de Josué é a narrativa histórica de 20 anos de liderança que Josué teve sobre o povo. E é exatamente neste livro aonde as guerras militares acontecem para haver a divisão das terras para o povo.
conforme a promessa de Deus que Deus havia feito aos patriarcas, que Deus havia feito ao seu povo. Cada tribo, cada geração ou cada clã, podemos dizer assim, ficou com uma porção de terra. Quando nós estudamos o livro de Josué, nós percebemos que Deus, ele é um Deus que cumpre as promessas e que Deus faz coisas certas, coisas maravilhosas. Por quê? Se nós pensarmos bem, Deus preparou Josué para grandes guerras militares que iriam acontecer após a morte de Moisés, porque era necessário um líder guerreiro, não só um líder com muita fé, mas também um líder que sabia guerrear, um líder que seria um general de guerra. E Deus estava com Josué, assim como esteve com Moisés. Quando nós estudamos o livro histórico de Josué, nós podemos dividi-lo da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo de número 12, é a introdução e a conquista da terra prometida. Do capítulo 13 ao capítulo de número 22, é as instruções para a distribuição das porções da terra prometida. E, por último, capítulo 23 ao capítulo de número 24, é o discurso de despedida de Moisés. Algo bem interessante no livro de Josué é que ele começa com um discurso de Deus para Josué. Se você observar no capítulo 1 de Josué, você verá que Deus está falando com Josué. E quando você pega o último capítulo de Josué, Josué está falando com o povo. Mas algo também interessante, que vale a pena destacar aqui, é que no primeiro capítulo, Josué não é chamado de meu servo. Pelo contrário, Deus diz, meu servo Moisés é morto. Mas no último capítulo, Josué já é chamado de meu servo pelo próprio Deus. Nós vemos que há um crescimento espiritual, a maturidade espiritual que veio sobre a vida de Josué. As muitas lutas que Josué passou para conquistar a terra, como Deus havia prometido, trouxe muitas experiências a Josué e maturidade. As lutas da nossa vida, que Deus preparou, sim, estas lutas para nos trazerem grandes ensinos e nos fazer crescer espiritualmente. Nós já estamos partindo para o final da nossa videoaula, da nossa pré-aula de hoje, mas eu quero aqui ainda comentar sobre algo. Lembra nas nossas últimas lições que nós estudamos sobre promessas condicionais e promessas incondicionais? Essas promessas são valiosas para nós. E também existem promessas que são para Israel, outras promessas são para a igreja e outras ainda são para as nações em geral. Na Bíblia Sagrada contém todas estas particularidades: promessas condicionais, promessas incondicionais, promessas para Israel, para o povo judeu, promessas para a Igreja de Cristo e promessas que são para as nações. Em Josué, capítulo 1, versículo de número 8, que vai nos dizer assim, acompanhe na sua Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em especial, esta promessa é uma promessa universal. É uma promessa para todos. Todos aqueles que se preocuparem em meditar na palavra de Deus, em falarem da palavra de Deus, em viverem de acordo com a palavra de Deus, serão bem-sucedidos. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É ela que nos guia, é ela que nos direciona. Deus usa a sua palavra não só apenas para nos alimentar, mas Deus usa a sua palavra para nos guiar, nos fortalecer em meio às guerras que vêm sobre as nossas vidas. E é exatamente este alimento que nos torna fortes o suficiente para vencermos os grandes desafios
da nossa vida. Por isso, saiba de uma coisa: o livro de Josué é um livro que nos mostra que, assim como Josué fez em observar, falar e viver a palavra de Deus, e Deus fez o que fez na vida de Josué, fazendo com que ele fosse vitorioso e vencesse as guerras, assim Deus também fará em nossas vidas. Se nós observarmos a sua palavra, meditarmos nela, vivermos ela e falarmos dela, nós seremos bem-sucedidos em toda a nossa vida. E com isso chegamos ao final da nossa pré-aula. Eu te agradeço pela sua audiência, eu lhe agradeço pela sua paciência e por ter ficado até aqui comigo assistindo esta videoaula. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esta aula com outras pessoas e se você desejar deixar o seu like e um comentário aí embaixo para fortalecer aí o vídeo e nos dar aí uma injeção de ânimo cada dia, você pode ficar à vontade, tá bom? Esse daqui é um canal que trata sobre assuntos teológicos e comentário das revistas da Escola Bíblica Dominical da AD Roraima. E temos um enorme prazer em fazer esse tipo de conteúdo para você que é inscrito no nosso canal e para você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá bom? Então ficamos por aqui. A paz de Cristo Jesus. Nos vemos na próxima aula. Eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa. E lembrando que todo o PDF estará na sala dos professores. O link está logo aí embaixo, na descrição. Você clica no link e será redirecionado para a sala dos professores e é só solicitar o PDF. Se você tiver um grupo da Escola Bíblica no seu WhatsApp, envie esta aula para a classe de jovens e adultos para somar com o conhecimento de todos os professores, tá bom? Então, Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula. Fica com Deus, forte abraço e até mais.